comenta aí. Então, comecei a gravar de novo, tá, gente? Vou compartilhar minha tela aqui para a gente voltar a fazer o exercício que a gente estava. Mas, assim, eu gostaria de saber do feedback de vocês aí, se vocês estão entendendo a aula, né? Se está indo tudo bem. Se está indo tudo bem, como é que é? Estão entrando na plataforma. Daqui a pouco eu vou falar sobre o desafio, né? O desafio que a gente vai ter aí para fazer essa aula, para a nossa chamadinha, né? Dessa aula. Então, esse aqui, essa aula que acabou de passar, né? O segundo vídeo. A gente está no terceiro vídeo, né? Começamos a 8, então 8h45 mais um vídeo. Agora 9h30, outro vídeo. Beleza. Tá aqui, eu abri nossa plataforma Ava, né? Depois eu faço isso. Então agora vamos ver o que os colegas estão falando. Tá dando para entender, sim. Ótimo. Dormi na segunda aula. Ah, ela dormiu na segunda aula. A Joyce é engraçada. Gosto da Joyce aí. Ela fala uns negócios engraçados. Então, bora lá. Ah, lembrei. A letra B, né? O que ele quer na letra B? A letra B, ele quer o seguinte, ó. Ele quer a projeção em AB da força exercida pelo cabo AC no ponto A. Então, força exercida no cabo pelo cabo AC no ponto A. Vamos ver. Eu estava desenhando isso, ó. Então, tá aqui o cabo AC, liga a AC. A força é isso aqui que eu estava desenhando, ó. A força vai ser um vetor que vai ligar o ponto A no ponto C. Não é que o vetor que liga os pontos é a força, né? Mas, com certeza, o vetor força ele vai estar nessa direção aqui. Quer dizer, ligando o ponto A, vou colocar o ponto A certinho aqui, até o ponto C. Esse vetor aqui que eu estou representando aí agora, ele é o vetor que liga A até C. Ele é um vetor de deslocamento entre dois pontos, mas o exercício não está falando disso. O exercício está falando da força. A força que liga A até C, que eu vou chamar de tração AC, né? Vou colocar um nome aqui, ó. Tração. Aí vou diminuir a letra, né? Vou colocar aqui o subíndice. Tração no cabo AC. A tração no cabo AC é esse vetorzinho aqui, ó. Agora, ele quer a projeção no AB. O que é o AB? AB aqui, gente, é a barra, né? É a barra. Mas não faz sentido falar de projeção de uma força numa barra. Não faz muito sentido isso, né, gente? Isso não faz muito sentido. Então, estou aí desenhando para você o vetor da barra, representando a barra, né? Vou colocar com uma outra cor aqui para ficar bem explicadinho, ó. Então, tá aí, ó. Esse aí é o vetor que liga o ponto A até o ponto B. Ele quer a projeção desse vetor nesse outro vetor aqui, ó, no vetor que liga o ponto A até o ponto B. Não é isso que a gente está entendendo? Vamos ler o enunciado de novo, ó. Projeção em AB. Olha quem que é o AB, liga o ponto A até o ponto B. A projeção em AB da força exercida pelo cabo AC no ponto A. A força exercida pelo cabo AC no ponto A é essa força. Então, ele quer a projeção desse vetor nesse outro vetor aqui. É isso. Agora, acho que agora vai dar para entender, hein? Agora deu para entender. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tem um ângulo para representar aqui que a gente vai precisar disso na resposta, né? Então, eu já vou representar aqui o ângulozinho, né? Vocês já estão ficando craque aí, me ver representar ângulo aqui no CorelDRAW, né? Então, deixa eu só representar o ângulo aqui. O ângulo entre esses dois vetores, a gente vai precisar na solução. Então, tá aí o ângulo. Eu vou copiar esses caras que eu desenhei aqui a mais. Vou botar aqui para cá, ó, para a gente poder... Vou dar uma aumentadinha também para ficar um pouco maior, né? Esse vetor aqui é o vetor AB. Esse aqui de baixo. Deixa eu alinhar aqui para ficar bonitinho. Então, eu quero a projeção, né, gente? Pô, já tá macaco velho nesse negócio de calcular a projeção, ou não? Ou tá ruim ainda? Ó, mas é mais uma oportunidade, né? Vai lá, ó. Eu quero esse vetor, a projeção do vetor tração, vetor força, que o cabo AC faz no ponto A, né? Ao longo da direção AB aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu projeto, eu vejo quanto que vale a sombra, né? A sombra do AC, desse vetor aqui, do TAC, né? Na direção do AB. Quanto que vai dar essa sombra? Então, gente, eu vou representar aqui para vocês, ó.
Isso aqui era meu sonho fazer isso em sala de aula. Eu vou fazer aqui para vocês, ó. A sombra do vetor... Oxi, faz errado. Peraí que eu vou conseguir. A sombra do vetor AC é essa aqui, ó. É essa aqui, galera. A projeção, a sombra do vetor TAC ao longo de AB é esse tamanhozinho aqui. Eu vou até mudar a cor desse tamanho para ficar bem explícito mesmo, para não ter dúvida, né, do que eu estou falando. Eu quero uma cor alaranjada. Ótimo, tá aí. Fica bem, né, cores pastéis, né? Matiz pastel. Vocês entendem de cor, gente? Vocês já pintaram quadro? Tão bom pintar. Para aprender a pintar. Aí vocês aprendem sobre cor. É legal. Então, olha só essas cores foscas aqui, pastéis. Ó, então, essa coisa que está em alaranjado é a projeção dessa força, TAC, ao longo da direção AB. É como se fosse a sombra desse cara ao longo dessa direção. A gente quer isso aqui, gente. Puxa, ficou muito fácil, né? Por quê? Ué, é simplesmente pegar o valor de TAC e multiplicar pelo cosseno do ângulo. Não é? É só isso. TAC vezes cosseno de θ. Essa aqui é a resposta, né? Essa é a pergunta. Essa aqui é a pergunta, a resposta. A resposta da pergunta que a gente quer é a projeção. Vou até escrever aqui. A projeção vai valer TAC vezes cosseno de θ. Aí você poderia se perguntar assim, poxa, professor, eu tenho que decorar essa fórmula, isso é uma fórmula? Pô, cara, não é que você tem que decorar isso aí. Você tem que entender geometricamente o que ele está pedindo, né? Aí eu espero que com esse desenhozinho aqui você tenha entendido bem. Aí você tem o vetor TAC, você projeta ele ao longo da direção do AB. Aí dá essa sombrazinha aqui que está em alaranjado, né? Vou tirar esse vetorzinho, vou tirar essa ponta daqui. Dá esse tamanhozinho que está em alaranjado aí, entendeu? Inclusive a B, gente, a B nem é o vetor AB. A B é uma direção aqui, ó. Na verdade, isso aqui é uma direção, né? A B é projeção de TAC ao longo de direção. Projeção, porque a gente só calcula projeção. São dois elementos da geometria, né? Tem que ser banana com banana. Você tem um tamanho projetado em outro tamanho. Você tem um segmento de reta projetado em uma direção, né? Só assim que você pensa. Por isso que eu estava falando, explica a minha frase. Não faz muito sentido projetar força em barra, né? Barra é um objeto lá, sólido lá. E força é um objeto abstrato, né? Uma representação, né, daquilo que causa uma mudança na quantidade de movimento, né? No tempo e tal. O certo é falar a projeção do vetor TAC ao longo da direção da barra AB. O enunciado aí tá... O cara simplificou um pouco a escrita enunciado e eu estou rebuscando, né? Então tá aqui. Projeção do vetor TAC ao longo da barra B é esse tamanhozinho que tá alaranjado, que vai valer então, como é um vetor, é um segmento, né? Nesse triângulo aqui, ó, é um segmento que está encostadinho no ângulo, né? Esse ângulo aqui é o ângulo θ. Como ele está encostadinho no ângulo, né? Então, ele vai ser TAC vezes cosseno de θ. E aí ficou fácil, né? Porque o exercício deu essas informações, ó. Tá no enunciado. Olha lá. A tensão no cabo AC é 1260. 1260. E aí, vezes o cosseno do θ, né? Vezes o cosseno do θ. Mas o cosseno de θ a gente calculou aqui no exercício passado, ó. Quanto que vale o cosseno de θ? E justamente, θ era o ângulo entre a direção do AB e a direção do AC. Cosseno de θ é 0,514. Tá aqui, ó. A gente já tinha calculado já. Então, às vezes 0,514 e aí vai resultar aqui em igual, né? Igual. Aí vem ter aqui, calculadora e tal, 1260 vezes 0,514. 647,64 newtons. E isso aí, então, é o quê? É o final do nosso exercício. É o finalzinho do nosso exercício. Tá aqui, então a resposta é essa aí. 647,64. Gente, dúvidas? Esse exercício aí causaria um bocadinho de dúvida, viu?
Esse exercício aí, se eu estivesse fazendo sozinho, talvez, não sei você, né, que sabe já, que entendeu e que, eu não sei se você consegue se imaginar fazendo sozinho antes, sozinho lá, ser sozinhão lá fazendo, né? Então, talvez é um exercício tivesse dúvida na interpretação ali da letra B, né? A crítica letra A, né, gente, fazer um produto escalar aqui, enfim, calcular um cosseno, né? É só um pouquinho trabalhoso, né? Ele queria o ângulo entre a C e a B, e isso ficou, quando você lê lá, você entende, o enunciado é bem explícito, né? Mas a maneira de fazer isso é calculando quem é o vetor AC, quem é o vetor AB, né? Pegamos os pontos da figura, escrevemos quem que são os vetores, calculamos o produto escalar e depois calculamos o módulo também, né? E então resolvemos aqui quanto que vale o cosseno de θ e o θ. Bom, essa foi a letra A, né? Ele pediu o ângulo. Ele justamente estava nos preparando para fazer aquela pergunta, né? A projeção da força da tração do cabo AB, AC, né? Na direção da barra AB, que é essa respostinha aqui. Eu espero que tenha ficado claro. Aí, gente, tem só um detalhe aqui que eu aproveitei esse exercício para explicar isso aqui, ó, que é a figura que estava aí, né? Que na outra aula, quando eu dei essa aula aqui, eu apaguei, né, a resolução e deixei só essa figura aqui. Então, essa figura aqui, gente, ele é eu já passei ela para vocês em sala de aula, tá? Só para deixar bem claro. Antes da quarentena, eu já tinha explicado isso aqui para vocês. Mas olha, o produto escalar, gente, como é que eu faço para encontrar a projeção de um vetor? Por exemplo, um vetor está dado, f. Como é que eu faço para encontrar a projeção desse vetor f? Espera aí, só um pouquinho. Vou mandar esse objeto aqui para trás. Ordenar ele. É isso. O ângulo estava fora de lugar aqui. Deixa eu arrumar aqui, vai ficar tudo perfeitinho. Ah, droga, não vai ficar. Bom, deixa, depois arrumo isso. Como é que eu faço para encontrar a projeção do vetor f ao longo de uma direção dada? A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar quem que é o versor dessa direção, né? Quem que é o versor, o vetor unitário que aponta nessa direção de A para B? Se você soubesse, cara, observa comigo o que é o produto escalar do vetor f com esse versor da direção. O produto escalar entre esses dois caras aqui. O que isso aqui resulta? É uma coisa que você tem que aprender. Olha, por definição de produto escalar do vetor f com o vetor unitário, né, da direção do AB, esse vetorzinho aqui alaranjado, né? Esse produto escalar dá módulo do vetor f, módulo do versor, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Digamos que o ângulo entre o vetor e a direção de interesse seja θ. Então, cosseno de θ. Só que, gente, esse carinha aqui, né, o versor, ele é um vetor unitário. Quer dizer, o módulo dele vale 1. Então, quer dizer que essa continha aqui, ó, o módulo vale quanto? O módulo vale 1. Então, sobra simplesmente módulo de f vezes cosseno do ângulo entre eles. Vem cá. Mas módulo de f vezes o cosseno do ângulo entre eles não é justamente o valor da projeção do vetor ao longo dessa direção? Sim. Verdade, professor. Isso é verdade. Então, pessoas, isso aqui te mostra o quê? Para você calcular a projeção de um vetor ao longo de uma direção, para você calcular a projeção de um vetor ao longo de uma direção qualquer, direção AB, basta pegar o vetor e fazer o produto escalar com o versor daquela direção, né? Com o versor daquela direção. Então, você pega o produto escalar entre o vetor de interesse, você quer calcular a projeção de f ao longo de AB, você faz o produto escalar entre o vetor e aquele versor. Como é que isso ficaria no nosso exercício, né? Porque a gente fez só de fazer a decomposição aqui, né? Mas como é que ficaria? A gente teria que descrever quem que é o vetor tração AC, que é fácil, né? Nessa altura do campeonato está bem fácil, né? Descrever quem que é o vetor tração AC e fazer um produto escalar com o versor da direção AB. Bom, daria mais conta para fazer, porque eu teria que escrever a expressão do vetor TAC. É difícil? Não. Dá para fazer? Dá. Né? A gente tem o módulo e tem a direção, a gente tem o vetor AC, né? Então a gente calcularia o versor AC, multiplicaria pelo módulo
da tração. A gente teria o vetor tração. Tem como calcular o versor AB? Sim, a gente tem o vetor AB. Como é que calcula o versor? Pega o vetor e divide pelo seu módulo. Aí eu vou ter o versor. Bom, aí a gente viria aqui e faria esse produto escalar. Ó. Daria a mesma coisa, professor? Daria a mesma coisa, cara. Daria a mesma coisinha. Coisa boa, né? Daria a mesma coisinha. Mas é isso. Mas a gente fez o exercício de uma maneira um pouco mais simplificada aqui. Se alguém quiser que eu faça dessa outra maneira mais geral, na verdade, né? Esse exercício aqui ficou fácil de fazer porque a gente conseguiu desenhar aqui, né? Mas talvez no outro exercício a gente não consiga desenhar. É sempre bom você aprender a fazer as coisas de forma geral, né? Por isso que o professor, às vezes, faz a coisa de uma maneira, eu pelo menos, né? Eu sempre estou tentando fazer tudo o que eu faço da maneira mais geral possível. Essa é uma característica minha, que me abriu muitas portas. Porque tem muita conta que eu sei fazer, porque eu fico nessa tara de fazer tudo de forma mais geral possível, né? E aí isso me ensina muita matemática, me ensina muito o jeito de pensar muito abrangentemente, né? Então, bom, eu sou físico, né? Então, isso é bom para físico, né? Pensar de forma abrangente, observar os comportamentos gerais da natureza, né? Então, me ajuda. Mas também tem essa maneira aqui, por exemplo, é um atalho, né? Um atalho. Vou colocar no lugar aqui. Então, fechou, gente? Entendemos aí o exercício letra B do 41? Letra B do 41 está entendido? Bora fazer outro. Fazer agora que o colega... Deixa eu abrir um novo slide aqui. Então, vou escrever assim, aula 7 do 4, slide 7. Só para continuar na sequência aqui, né? Vamos continuar na sequência aqui. Bora pegar um aqui que o colega pediu. Ó, os que eu queria fazer hoje eu já fiz, 35, 36, 41. O colega pediu para a gente fazer o 3.21. Lá vem pedreira, né? 3.21. Bora vir aqui. Então, vamos abrir aqui. Vou escrever aqui, ó. Exercício 3.21. Exercício 3.21, ó. O colega pediu para fazer. Escreve aí no chat, gente, se vocês estão entendendo. Tem dúvida no exercício que eu acabei de fazer, vocês têm que se comunicar comigo. Tá dando para entender sim, a Sabrina falou. Beleza, tá joia. Obrigado, Sabrina, pelo seu feedback rápido aí. A Joyce está acordada? Tá aí, Joyce? O Gilson respondeu ok, beleza, então. Então vamos continuar aqui. Estamos entendendo, velho. Beleza, então, Yuri. Beleza, beleza, beleza. Então, simbora aqui, ó. Bora no exercício 21. Exercício 21, né? Vamos procurar ele aqui. 21. Ah, putz, olha só, a figura do 21. Se liga na figura do 21, ó. Vamos fazer aqui a figura do 21. Eu já vi que esse problema aqui é um problema de visualização tridimensional. Né? Vamos fazer aqui o exercício 21. Vai ser bacana fazer ele, ó. Já vi a figura aqui, eu já gostei, né? Eu gosto desse tipo de coisa. Olha lá. A gente tem tipo a gente tem uma madeira, a gente tem tipo uma coisa aqui, tem um suporte, aquele suporte assim, né? De colocar estante por cima, né? Se eu tiver... Será que eu tenho aqui em casa? Não, não tem. Caixa de ferramenta não tem isso, não. Olha aqui, ó. É tipo aquele suporte, né? Que você prega na parede assim e fica um ferro assim saindo, né? Então tá aqui, é um suporte, então ele deu aqui a coordenada do ponto A, a coordenada do ponto B, o ponto B está na origem, tá vendo aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Aí tem aqui uma alturazinha aqui de 25 milímetros, né? Aí tem aqui o suporte aqui que liga até o ponto C, que é onde a gente vai pregar um parafuso ou um prego aqui para colocar alguma coisa em cima, né? Aí tem uma força sendo aplicada aqui, ó. Nossa, olha como é que ele representou essa força, gente. Essa força de 200 newton aplicadas aqui, ó. Como é que você está entendendo essa força aqui, gente? Ah, se a gente perguntar aqui é complicado, né? Você teria que escrever ali no chat. Mas olha como que eu estou entendendo aqui. Alguém mandou recado também. Olha como é que eu estou entendendo. Esse tracinho aqui, ó, esse tracinho aqui, ele está na mesma direção do eixo Z, não tá? Então, essa direção aqui é a direção do eixo Z. Esse outro tracinho aqui, ó, esse outro tracinho aqui, ele está na mesma direção do eixo Y. Então, quer dizer que ele está indicando o seguinte, ó. Esse traço aqui e esse traço aqui representam o plano YZ. ZY, né?
Então, no plano, a projeção desse vetor aqui no plano YZ faz um ângulo de 60 graus aqui desse lado e 30 graus aqui desse lado. Ó. Evidentemente, como ele está no plano, ele não tem componente X, esse vetor aqui, né? Esse vetor força não vai ter componente X. Tá certo, gente? Esse vetor força aí não vai ter componente X, ele vai ter apenas componente Y. Então vamos lá, eu acho que eu já entendi o que o exercício quer, ele vai pedir torque, né? Vamos ler. Agora que eu já entendi, né, a minha figura, a figura do exercício 21, eu vou agora fazer o exercício 21. Vamos lá. Uma força de 200 newtons, por 200 newtons, é aplicada em um suporte ABC, como mostrado na figura. Determine o momento da força sobre A. Obrigado, Jerry. A gente perguntar um exercício de momento aí, né? É um exercício de prova isso aí, ó. Um exercício para cair na prova, né? Aí eu falo prova, o aluno desespera lá. Calma, gente, não tem prova marcada. E nem tem exercício para você entregar, tá? Não tem nada oficial para você entregar lá. Eu tô só aí falando para você ir estudando, né? Essas coisas, porque eventualmente vai ser cobrado. Olha, gente, né? Agora sim, eu preciso dos exercícios tais para valer nota. Mas isso aí não tem, tá em aberto ainda, né, gente? Não é para você entregar nada ainda para mim. É só para você ir estudando aí no seu período de quarentena, dando uma lidinha, né? Fazendo uns exercícios. Olha que legal. Por exemplo, esse exercício 21 aqui eu estou fazendo porque um colega teve dúvida. Então quer dizer que tem colega de vocês que está aí estudando, né? Está trabalhando e está estudando. Bacana. Então tá aí. Uma força de 200 N é aplicada em um suporte ABC, como mostrado na figura, determina o momento da força sobre A. Sobre A. A é um ponto. Olha como é que o professor pensa. Ó. Eu quero o momento de uma força sobre um ponto. Ah, então olha lá na teoria. Como é que eu calculo o momento de uma força sobre um ponto? Pô, o professor ensinou isso pra gente. É essa expressãozinha aqui, ó. Para calcular momento, para começo de conversa, né, é R vetorial F. Quem que é o R? Bom, vamos lá. Momento com relação a um ponto, tá aqui, ó. É isso aqui. Tem a força, que aqui está representado componente x, y, z, né? Tem uma força aí qualquer atuando no ponto A, mas é para calcular em torno de um ponto B, arbitrário. Olha como é que a gente escreve. A gente escreve assim, ó. O momento em torno do ponto B é o RAB vetorial F. Essa expressãozinha aqui que é para fazer nesse exercício. É o cálculo do momento da força com relação a um ponto arbitrário. Né? Essa expressãozinha aqui, ó. Chamamos RAB de vetor posição de A com relação a B. Então, vetor posição de A com relação a B, né? Esse vetor, se liga, gente, ó, eu voltei aqui na teoria para lembrar qual que é a expressão, né? Cálculo de momento. Esse aqui é o primeiro cálculo de momento, de torque, né, que a gente aprende, né? O que é o vetor posição de A com relação a B? Cara, ele é simplesmente um vetor que liga de B para A. Fica ao contrário aqui, entendeu? A gente lê aqui o vetor lá na vida real, ele está ligando o ponto B para o ponto A. Ó, liga o ponto B para o ponto A. Tá vendo aqui quem que é o vetor RAB? Ele liga o ponto B para o ponto A, tá? Então, é essa formulazinha que a gente vai precisar de calcular aqui, tá? Então, vamos voltar lá na nossa figura, vamos voltar no nosso problema. Ah, eu não peguei a figura, não coloquei aqui. Deixa eu fazer isso. Vou pegar a figurinha do nosso problema. Tá aqui. Não, peraí, deixa eu pegar menos área dela, porque isso gasta área lá. Vou pegar a figura do nosso problema, deixa eu transferir aqui para o nosso quadro, né? Deixa eu colocar aqui de um tamanho que fica bacana da gente pensar. Então, tá aqui. Eita! Deixa eu fazer assim. Deixa eu colocar essa figura aqui. Aí eu vou pegar isso aqui, ó. Eu vou pedir pro meu computador, pro meu CorelDRAW, né? Ordenar para frente da página. Eu vou dar uma giradinha assim, ó. Para ficar bem bonitinho aqui e a gente aproveitar o espaço. Talvez esse exercício seja grande. Eu não sei, não fiz ainda, né? Vou salvar aqui. Depois eu vejo. Enfim, tá aí. Então, exercício 3.21, né? Então, vamos lá de novo. O que ele quer? Momento da força sobre o ponto A. Então, é a tração, né? Sobre o ponto A.
Suporte ABC, momento da força com relação ao ponto A. Ah, com relação ao ponto A. Então tá, aqui é o ponto A e a força está sendo aplicada no ponto C. Percebe? Lembra lá da teoria, né? Volta no vídeo aí um pouquinho, volta no tempo aí um pouquinho, né? A gente tem que sempre saber, a força está aplicada onde? No ponto C. E o vetor, ele está pedindo com relação a qual ponto? Ponto A. Então, quem que é o vetor R aqui? Olha aqui, na expressãozinha aqui, ó. Do jeito que está escrito aqui, RAB é a posição do ponto A com relação a B. É um vetor que liga de B para A. Lá na nossa figura, no nosso problema, a gente quer um vetor que liga de A para C. Né? Então, olha só como é que vai ficar isso aqui. Ó. Deixa eu fazer aqui na figura para você. Ó. Vou fazer e você vai entender. A minha origem aqui, né, eu vou calcular em relação ao ponto A. Então, eu tenho que ligar um vetor do ponto A para o ponto C. Esse aqui, ó, que vetor que é esse, né? Esse aqui é o vetor que está ligando o ponto A até o ponto C. Deixa eu colocar cor nele, né, gente? Porque esse negócio de colocar cor é bom para a gente visualizar, ó. Então, vamos colocar cor nele. Então, tá aí, coloquei cor. Running out time? No. Olha aí, esse aqui é o vetor que está ligando o ponto A até o ponto C. Quem que seria? Como é que você daria nome para esse vetor? Esse aí é o vetor R da força que está aplicando no ponto C com relação a A. Quem que é esse aí? É o RC barra A. Gente, concorda ou discorda? É bom você concordar, porque isso aí é isso aí mesmo. Vou fazer esse exercício bem grandão. Então, esse aí é o vetor RCA. Ou seja, o vetorzinho que está ligando. Né? O vetorzinho que está ligando o ponto A até o ponto C. Esse aqui é o vetor posição. Ele aponta para onde está sendo aplicada a força, né, gente? É esse tipo de detalhe aí, né, pessoal, que a gente tem que saber, né? É esse tipo de detalhe aí que a gente tem que saber para poder entender a fórmula. Porque é assim, gente, ó, você está estudando, aí você olha para a fórmula e fala assim, ah, tá bom, é essa fórmula. Só que você tem que saber também, para aprender a fazer esse exercício, a interpretar. Quem que é o AB? Quando eu escrevo RAB, o que isso aí representa lá na vida real? Ah, representa o seguinte, ó, da origem até o ponto de aplicação da força. Exatamente, Jerry, é isso. É da origem até o ponto de aplicação da força. A origem aqui, quando eu escrevo isso aqui desse jeito, quem que é a origem aí? É o B. Quem é o ponto de aplicação da força? É o A. Então, quando eu escrevo nessa notaçãozinha aqui, ó, essa notação aqui representa justamente, é um vetor que está ligando a origem, que é o ponto B, até o ponto de aplicação da força, que é o ponto A. No nosso exercício, isso vai virar o quê? Bom, quero calcular com relação a A. Então, a nossa origem aqui é o ponto com relação ao qual eu quero calcular o momento. O ponto com relação ao qual eu quero calcular o momento nesse exercício é o ponto A. Então, a origem do meu vetor é o ponto A. E a força, aqui a força que está aqui, ela está aplicada aonde? Está aplicada no ponto C. Então, aqui é o RCA. Tá? Aqui é o RCA, gente. É o RCA. Deixa eu voltar aqui para o 0 graus. Tá bom, gente? Então, esse aqui é o vetorzinho que a gente tem que calcular. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é decompor esse vetor RCA. Então, eu vou escrever assim, ó. Deixa eu nos ajudar aqui, né? Obtendo... Ih, ficou grande pra caramba. Deixa eu botar aqui no 24. Obtendo o vetor RCA. Aqui. Tá bom, Jerry? Espero que você que é o autor dessa dúvida aí, espero que você esteja entendendo aí. Eu tô fazendo bem devagarzinho aqui, ó. Tô bem explicadinho, né? Obtendo o vetor RCA. Então, agora eu quero representar quem que é esse vetor aqui que liga até o ponto A para o ponto C. Vamos embora lá? É um exercício tridimensional, né, gente? Então, eu tenho que dizer quem que é a coordenada do ponto A, quem que é a coordenada do ponto C, e aí partir para o abraço, né? E aí fazer o C menos A e calcular o vetor RCA. Beleza. Quem que são as coordenadas do ponto A, gente? Ó, a coordenada X dele.
A coordenada x dele é 0, porque se você observar bem, o ponto A e também o ponto B, o B está na origem, né? Mas o ponto A está no eixo y, né? Então, tanto o x dele quanto o z dele é 0. Então, o ponto A é 0. O y dele vai valer do ponto A. Quanto que é o y do ponto A? Alguém pode me falar? Ó, o ponto A está aqui, ó. O eixo y está aqui. O ponto A está aqui no eixo y. Está aqui, ó. Se alguém me fala aí, né? É uma pergunta, assim, na sala de aula, né? Jerry, você falou? Eu não escutei. Menos 50? Menos 50, exatamente. Todo mundo enxerga que é menos 50 milímetros. Olha aqui está 50 milímetros, né? E o ponto A está para baixo, né? Então é menos 50 milímetros. Menos, eu vou colocar em milímetros aqui mesmo, depois a gente faz a transformação, tá? Para metros. Porque ficaria 0,05, né? Ruim, né, gente? Ou a gente já faz a transformação para metro agora? Já quer fazer agora? O ponto A está 0,05. Não é verdade? É 0,05 aqui o ponto A. Menos 50 milímetros, né? Milímetros. Aqui, e a coordenada Z do ponto A é 0, já tinha falado isso para vocês. Então, esse aí é o ponto A. O ponto A está ali no menos 50 milímetros no eixo Z, no eixo Y, né? O X dele é 0 e o Z dele também é 0. Agora, e o ponto C, gente? O ponto C, vamos ver se a gente vai saber. O X do C vale quanto? Vamos ver se você está enxergando, ó. Eu estou enxergando aqui. O X do C é 60 milímetros. Tá vendo aqui que tem uma setinha? Indicando aqui, ó. Que no eixo X, aqui nessa direção, né, na direção do eixo X, a distância vale 60 milímetros. Então, o X do ponto C é 60 milímetros positivo. Então, o X do ponto C é 60 milímetros positivo. Agora, o Y do ponto C. O ponto C está aqui, ó. O Y dele, a marquinha, está em qual altura? Essa distância, daqui até aqui, né? Deixa eu desenhar para você enxergar o que eu estou falando, né? O ponto C está aqui. A altura dele é essa distância aqui, ó. Na vertical, né? Essa distância é essa distânciazinha aqui, ó. Essa distânciazinha está indicada aqui como sendo o quê? 25 milímetros. Olha aqui, ó. 25 milímetros. Tá vendo aqui? O exercício para não... Ele não escreveu aqui, né? Para não ficar confuso, né? Ele escreve ali na ponta. Justamente para não ficar confuso. Mas é o quê, gente? A gente já sabe. É 25 milímetros positivo, né? 25 milímetros positivo. E a coordenada Z, né? A coordenada Z do ponto C é 0. Você percebe que é 0? Primeiro porque ele não deu a valor da componente, né? Segundo porque esse ponto C aqui, ele está claramente alinhado com o ponto B e o ponto A. E tanto o ponto B quanto o ponto A está no plano XY. Está no plano XY. Então, o ponto C está no plano XY, né? Então, o Z dele é 0. Então, o Z dele é 0. Tá bom? Na verdade, isso aqui o exercício foi desenhado tridimensionalmente, mas é um exercício cujos vetores vai ter só o componente x e y, né? Ah, não, essa força aqui, ela tá no plano YZ, né? Então, tá bom, é um exercício full tridimensional mesmo, né? Então, vamos escrever quem que é o vetor RCA. Vamos escrever quem que é o vetorzinho RCA aqui embaixo, ó, o vetorzinho RCA, né? Deixa eu só fazer a maquiagem aqui. Quem que é o vetorzinho RCA? Então, deixa eu escrever aqui na letra 24, que é a minha letra padrão. 4 aí. Deixa eu ver quem está me chamando no WhatsApp aqui, gente, essa hora. Bom, não é professor nenhum, não é aluno, tá tudo bem. Então, RCA. Então, vamos escrever quem que é o RCA. O RCA, né, liga o ponto A até o ponto C, ele é a coordenada do ponto C menos a coordenada do ponto A. Então, isso aí vai ser ponto C, 60, né? Então, uma hora fazer direto aqui já, né, gente? A gente já tá velho de guerra. Ó. C menos A. 60 menos 0, 60. Então, é 60 na direção e chapéu. Olha, 25 menos 50 dá 75, né, gente? Eu vou escrever isso aqui, dessa vez. Eu tenho feito direto, mas dessa vez aqui tem esse jogo de sinais e eu sei que na sala de aula muita gente fica em dúvida. Então, lá. Y do C. O Y do C é 25. Ó, o Y do C é 25. O Y do A é menos 50. Então, fica 25 menos 50. Isso aqui tá na direção J chapéu, tá? Tá joia, gente? E o Z não tem, né? Então, quem que é o vetor RCA?
ele é 60 I chapéu mais 75 J chapéu, e isso aqui está em milímetros. Se eu quisesse escrever já direto aqui, ó, em metros, como é que isso aqui ficaria? 0,06 I chapéu mais 0,075, 0,75 J chapéu, em metros aqui, em metros. Tudo bem? Então, pessoal, esse aí é o vetor RCA. Esse aqui é o vetor RCA. Tá bom, meu povo? Meu povo de Deus, meu povo querido de Deus, né? Agora, então tá, o vetor RAC a gente tem. Lembrando que a formulazinha que a gente quer usar é essa aqui, né? É o RAB vetorial F, né? Deixa eu escrever aqui a expressão. Ops. A formulazinha que a gente quer usar para resolver o exercício é o seguinte, ó. O momento com relação ao ponto A, ele é igual... Deixa eu pegar aqui. Né? Ele é igual, né? RCA, nossa, ficou estranho, depois eu arrumo. Produto vetorial, então é X